Oi! Hoje eu quero expandir a sua visão sobre como utilizar o estúdio que tem aqui dentro do aplicativo, trazendo 8 formas diferentes de você utilizar essa ferramenta dentro do seu trabalho. O ponto aqui desse vídeo é você conseguir transformar o seu conhecimento em um sistema que é replicável, escalável, personalizado e profundamente autoral. Um ponto muito importante para nós que trabalhamos com autoconhecimento. Então eu vou dividir esse vídeo em 8 camadas, só que antes, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Se você não conhece esse aplicativo, a proposta dele é ser uma plataforma feita para profissionais de Human Design e de astrologia também, onde existe um processo de mapas, entregas, clientes, tudo em um só lugar para facilitar a tua vida enquanto profissional. Então eu vou começar aqui com o básico, né? Quem já conhece dentro da plataforma, do aplicativo, já sabe disso. E a gente vai expandindo a visão do básico para algo mais interessante que você provavelmente ainda não tinha pensado. A camada 1 é o seguinte: o estúdio que tem aqui dentro, que eu vou mostrar para vocês no final desse conteúdo, ele é uma extensão da sua metodologia. É importante você pensar dessa forma. Então, ele não serve só por conta do sistema do desenho humano para relatórios. Ele vai servir a forma como você, enquanto pessoa e profissional, trabalha. Então, cada profissional dentro do desenho humano ou da astrologia pode transformar esse próprio olhar, a sua própria visão, em uma estrutura mais personalizada. Então, você sai de um lugar onde você está apenas criando aí interpretações e você vai estruturando o seu método dentro do aplicativo. Então o estúdio ele começa a virar uma grande biblioteca do seu conhecimento através dessas ferramentas. Por exemplo, muita gente tem aí muito conhecimento, ou em astrologia, ou em desenho humano, ou nas duas ferramentas, só que pouca gente consegue de fato organizar esse conhecimento de uma forma replicável. E cada conteúdo que você vai criando lá dentro, que eu vou te mostrar no final, vai virando o teu patrimônio intelectual, o patrimônio intelectual do seu negócio, sabe? Então você deixa de começar a ir do zero em cada atendimento e vai personalizando isso para o seu nicho através do desenho humano ou através da astrologia. E a camada 2 é o seguinte: você vai criar uma vez e você vai utilizar infinitas vezes. Então, depois que você criou um tipo de mapa, você vai utilizar infinitas vezes, literalmente. Você só vai fazer ajustes, mudar, melhorar, conforme você sentir a necessidade. Então, se você mudar a sua abordagem, mudar a sua metodologia, mudar o seu nicho, né? Se você trabalha com desenho humano, mas você está ainda entendendo qual é o seu tipo de cliente, a partir disso, você vai fazendo os seus próprios melhoramentos aí dentro do estúdio. Partindo agora para a camada 3, para a gente ser bem práticos aqui e objetivos, dentro do estúdio você vai entender que você não precisa criar apenas mapas tradicionais. E aqui é um ponto muito importante, porque a gente começa a abrir a nossa mente para possibilidades além da leitura clássica, que é algo que a gente aprende no início. Então, você vai pegar a tua metodologia, a tua essência, o teu negócio, o teu nicho e transformar isso em mapas, em relatórios, através do aplicativo, utilizando ou desenho humano ou astrologia. Então, por exemplo, se você trabalha com um nicho de relacionamentos, você pode utilizar o desenho humano para criar mapas de relacionamentos. Se você trabalha dentro do nicho terapêutico, você pode criar mapas, por exemplo, o mapa emocional, o mapa da prosperidade, o mapa profissional, o mapa vocacional, o mapa da maternidade, o mapa espiritual, o mapa do propósito, o mapa da comunicação, o mapa para equipes, o mapa terapêutico. Então, eu só estou trazendo isso aqui para vocês entenderem a quantidade de coisas que vocês podem criar uma única vez e depois replicar isso. E cada pessoa vai criar, obviamente, a partir do seu universo, né, do seu trabalho, daquilo que faz sentido para você. Só que o ponto que eu acho que é o mais importante desse vídeo aqui não é nem essas questões que eu trouxe aqui no início, e sim a questão da estrutura que eu vou mostrar para vocês no final e ao longo desse vídeo. Mas, complementando aqui sobre a camada 3, você pode criar experiências para o grupo de clientes que você tem, para os seus clientes, completamente diferentes, dependendo do seu nicho. Além de ser possível você misturar e criar mapas híbridos. Então você pode criar, por exemplo, 2 sistemas, né? Dentro do aplicativo a gente tem o desenho humano e a astrologia. Se você é um profissional que, por acaso,
assim como eu, você trabalha com esses dois sistemas, você pode criar esses mapas híbridos. O mapa híbrido, ele também acontece com essa questão do nicho. Então, por exemplo, utilizar o desenho humano para trazer o conhecimento para o negócio daquela pessoa, do seu cliente. Então, você faz isso, acaba sendo também um tipo de mapa híbrido. Então, o estúdio ele não fica ali nessa questão de refletir só o sistema, né? Ele vai refletir a sua metodologia. Você vai construir ali dentro, você vai unir ferramentas e construir algo totalmente autoral. Que nesse mercado que a gente está, isso vai ser uma coisa que vai cada vez ficar mais forte. Isso vai ser um atributo meio que essencial dos profissionais que estão aí trabalhando com desenho humano, com astrologia, enfim. Já a quarta camada, que esse é algo que, assim, eu ainda estou organizando para entender como que eu vou trazer isso dentro do meu negócio, na forma com que eu trabalho. Mas essa quarta camada é transformar a metodologia que você tem em uma jornada dentro do estúdio, ou seja, utilizando o estúdio. Então você vai agregar valor para o seu cliente, para o seu negócio, para você. E a gente sabe que tudo que a gente faz, que tem um diferencial, né, que tem o nosso quê, que tem uma entrega a mais, que tem sabe, aquele nosso tempero, aquela coisa que, nossa, você fica na cabeça do seu cliente, você fica lembrado, né? Você fica para dentro do coração, literalmente, do seu cliente por muito tempo. E a gente sabe que isso é um ponto muito importante para quem quer trabalhar a longo prazo, né? Não é para quem está brincando no digital, é para quem quer trabalhar, ter um negócio a curto, médio e longo prazo. Então, você pode acompanhar etapas do seu cliente. Eu vou dar um exemplo aqui, porque talvez fique muito confuso para quem está chegando agora e não entenda o que eu estou falando. Mas, por exemplo, e você vai entender porque depois eu vou mostrar lá dentro, trazer alguns insights de como você utilizar. Vamos supor que você é terapeuta e você utiliza o desenho humano. Então você vai utilizar o desenho humano e você tem uma mentoria já, ou você está criando uma mentoria. Ok, vamos usar esse suposto profissional. E esse suposto profissional trabalha com desenho humano e o viés terapêutico. E ele criou uma mentoria que tem 4 fases. A primeira fase é de consciência emocional, a segunda fase de padrões inconscientes, a terceira fase de expressão e posicionamento, a quarta fase da mentoria desse profissional é integração e direção. Então, olha só, o que você faz? Você pega as etapas dessa mentoria, independente de ser uma etapa, de ser uma mentoria individual, em grupo, enfim, e você cria um relatório específico para cada etapa. A hora que eu percebi a possibilidade disso dentro do aplicativo, eu fiquei assim, uou, olha que incrível isso de fato. Então você vai criar lá dentro e você vai criar uma vez, porque depois você vai só gerar o mapa daquela pessoa e você já vai ter aquilo ali pronto, entende? Então você vai entregar, além da sua mentoria, além de tudo que você já agrega valor na vida do seu cliente, enfim, você vai entregar também esse quase que bônus, mas não seria necessariamente um bônus, porque está incluso aí, e você vai agregar valor para o seu cliente. Então, ele recebe um aprofundamento extremamente personalizado para aquilo que ele está vivendo. E aqui eu trouxe o exemplo das terapias, mas isso se encaixa aí em qualquer nicho, né? E agora a camada 5. Então, um estúdio como estrutura de entrega e monetização. Ele não vai ficar ali nesse processo de servir só para interpretação, ele vai servir para experiência. Então, você pode utilizar o estúdio para a experiência do cliente. Por exemplo, você pode criar materiais bônus, como eu dei o exemplo agora há pouco, dentro de uma mentoria. Você pode criar materiais bônus, de bônus mesmo, como iscas digitais, né? Por exemplo, você quer vender algo específico e você cria aí um relatório super sucinto, como uma isca digital, como um bônus. Você pode criar diagnósticos ali dentro. Então, lembra, você vai fazer tudo isso uma única vez. Óbvio que você vai ter trabalho, só que depois você replica tudo isso. Você pode criar relatórios complementares. Então, por exemplo, se o seu cliente passa por uma análise de desenho humano, você sabe que depois que esse cliente passa pela análise, ele vai começar a perceber padrões de condicionamento. O centro aberto, eu sinto isso e aquilo e tal. Você pode criar um relatório complementar, mais sucinto, mais prático, falando só das aberturas. E você manda específico aí para os seus clientes que passaram por uma consultoria mais profunda. Passa um mês, você manda para esse seu cliente, para talvez ele voltar para você para fazer algo a mais, para fazer uma sessão de aprofundamento. A gente que trabalha com desenho humano sabe que
não só o desenho humano, a astrologia também, o quanto que esse sistema é profundo, o quanto que a gente vai de fato vivendo, integrando, descondicionando tudo isso. Então, é sim importante a gente ter essas sessões de aprofundamento, se isso, óbvio, faz parte aí da tua vontade, né, do teu negócio. Então, você pode criar suportes em grupo, você vai lançar um workshop, por exemplo, você pode criar algo ali dentro onde você vai entregar dentro desse workshop. Você, de novo, você faz uma vez, depois você só gera aqueles relatórios. Você pode criar experiências personalizadas, entregas automáticas, bônus de cursos que você possa criar, complementos aí de mentorias, os próprios produtos, infoprodutos digitais, e-books, materiais, enfim, que tudo faz parte aí dos relatórios das criações. Aí depende muito da tua criatividade, daquilo que você busca no teu negócio. Mas isso é só um básico do básico de quantidade de coisas que de fato você pode fazer dentro do estúdio. E só para finalizar essa parte das camadas e eu mostrar lá dentro do estúdio como é que é, acho que essa oitava camada, ela nem é sobre o aplicativo em si, na verdade é sobre o aplicativo, mas não é sobre o estúdio em si, mas é essa mudança de mentalidade. E eu falo aqui por uma experiência muito pessoal, tá? Que tem total relação com o aplicativo, com essa plataforma. Eu acho que precisa existir uma mudança de mentalidade muito importante aqui, porque a gente foi muito condicionado a acreditar que para ter valor precisa ser difícil, exige muito de nós, então precisa consumir horas, precisa cansar, precisa exigir um esforço constante, precisa repetir a mesma coisa infinitamente. Então, muita gente ainda está medindo o valor do próprio trabalho pelo nível de desgaste. E essa plataforma, ela vem para fazer justamente o contrário. Vem para falar, você vai ter trabalho, tudo exige a nossa competência, o nosso trabalho, mas depois você não precisa ficar nesse processo de desgaste o tempo todo. E aí a gente pensa, né, se eu criar algo que vai facilitar, uma estrutura que vai facilitar e a minha entrega, o meu trabalho e tudo mais, será que de fato isso ainda tem valor, né? E aí fica o questionamento, porque na realidade isso é um condicionamento muito profundo e durante muito tempo a gente foi ensinados que o trabalho valioso é o trabalho pesado. Então, se eu faço uma análise para alguém, eu preciso ficar 1000 horas fazendo aquela análise, né? Preciso fazer o relatório muito específico de cada pessoa e tal, e fazer, às vezes, replicar a mesma coisa, mas passar um trabalho que eu não precisava mais passar. E só um parênteses, o estúdio, ele potencializa seu trabalho, potencializa seu resultado, ele não substitui a sua entrega, ele não substitui as suas consultorias, as suas consultas, as suas mentorias, as suas aulas, enfim, ele não substitui isso. Ele entra como na minha visão, tá? Como um lugar onde ele agrega valor, onde você consegue construir muito mais e, inclusive, monetizar isso tanto de forma específica, né, por exemplo, em relatórios específicos, quanto agregar valor na vida do teu cliente através de todos esses processos que a gente conversou aqui. Então, a gente está, de fato, entrando cada vez mais nessa era que o verdadeiro valor não está em repetir aquele esforço que não precisa ser repetido, né? A inteligência artificial está aí para falar, olha, tem coisas que você não precisa colocar energia o tempo todo, né? Então, o valor está na nossa consciência, está na nossa visão, na organização, de fato, dos conhecimentos que a gente tem, na criação de sistemas inteligentes, né? A pessoa que consegue estruturar esse próprio conhecimento não está fazendo menos, ela está refinando literalmente a própria energia. Mas agora eu vou mostrar para vocês lá dentro, para vocês entenderem um pouco mais de esse tanto de informações que eu trouxe aqui. Estou aqui dentro do aplicativo para vocês conhecerem, para quem não conhece e para quem já está lá dentro, entender tudo que eu falei aqui de forma prática. Então, aqui a gente tem o painel, aqui a gente tem algumas vídeos, aulas, aqui a gente tem onde a gente cria o mapa individual, de relacionamento, de trânsito, tudo super personalizado. Aqui a gente tem a quantidade de mapas que você já tem aí dos seus clientes, por exemplo, ou de quem criou no seu site, a personalização de cores e tudo mais, a integração do formulário, o conteúdo, que você pode mexer em tudo, tem muita coisa, mas o nosso foco aqui hoje é o estúdio. Então, vou abrir aqui com vocês o estúdio, e eu vou utilizar esse aqui, o mapa que eu peguei como exemplo, Manual do Bem-Estar, por exemplo. Você entra aqui, isso tudo você cria. Aqui algumas coisas que eu já falei no conteúdo. Então, eu só quero mostrar para vocês que tudo isso aqui você pode mexer, fazer uma única vez, e depois utilizar e reutilizar. Então, por exemplo, vamos supor que você, a questão da terapia, né? Você trabalha com aspectos emocionais. Você vai utilizar o desenho humano, ou você está criando, está pensando em criar, enfim, metodologias focadas nisso. Então, você pode criar, além dos relatórios, você pode criar essa questão de
integrar na sua metodologia, na sua mentoria. E você vai criar um foco no plexo solar, que é um centro que fala de emoções. Então, você vai vir aqui e você vai personalizar tudo. Você adiciona a página, você consegue colocar gráficos personalizados aqui. Então, isso daqui vai sair de acordo com o desenho humano da pessoa, tá? Você coloca aqui e vai sair exatamente como o desenho humano da pessoa. E você vai trabalhar só o centro do plexo solar. Então, você vem aqui e coloca, plexo solar. Quando ele tá aberto, quando ele tá colorido, como é que funciona. Aí você deixa para que todos os relatórios com plexo solar definido apareçam com aquilo que você vai criar aqui dentro. E isso, por exemplo, dentro de uma mentoria onde você trabalha padrões emocionais. Eu estou falando do plexo solar, mas cada um vai utilizar dentro da sua própria metodologia, entende? Então, você vai criar uma única vez um processo terapêutico, um processo de mentoria, e você vai colocar aqui dentro, personalizar tudo, colocar textos, enfim, colocar imagens, deixar isso, de fato, com a sua cara. Você pode também enviar imagens próprias, tá? Você não precisa utilizar só o que está aqui dentro do aplicativo, entende? Eu preciso utilizar só o que está aqui? Não, você pode utilizar imagens próprias, criar, inclusive, em algum outro lugar que você se sente mais confortável e migrar tudo para cá, para facilitar, para você ter aí tudo prontinho e conseguir baixar isso e utilizar tudo pronto. Você consegue colocar formas, os campos dinâmicos, né? Então, o nome, data de nascimento, tudo fica personalizado de acordo com o seu cliente. Mas aqui eu queria trazer o exemplo mesmo do plexo, para você entender que você pode criar a tua metodologia, personalizar. Então, você faz lá, a primeira fase da tua mentoria é identificando os padrões emocionais. Então, você trabalha isso. Outra coisa, você pode personalizar essa questão do plexo de acordo com planetas e portas que tem ali. Então, por exemplo, além de estar aberto, estar definido, então vamos pegar lá a porta 55, que é uma porta do plexo solar. Você pode trabalhar todos os planetas de forma individual aqui dentro. Você pode trabalhar só essa porta sozinha, entende? E você coloca aqui todas as portas, você pode trabalhar. Canais também você pode trabalhar aqui dentro. Tudo, absolutamente tudo. Inclusive mapa astrológico, tá? Para quem aí é astrólogo ou tá pensando se entra, né, se testa o aplicativo ou não, você pode colocar aqui o mapa astrológico. Deixa eu achar. Aqui, ó. E você também consegue personalizar isso de acordo com o mapa, né? Então, deixa eu pesquisar aqui. Sol em Sagitário, Lua em Sagitário e tudo mais. Eu trouxe dentro do vídeo formas de você utilizar isso além do básico, mas se você quiser utilizar de forma mais tradicional, né, falando de cada Vênus em Sagitário, Vênus, né, vamos supor que você trabalha com empoderamento e você trabalha com temas venusianos, você trabalha com um público super feminino e você trabalha com Vênus, com a Vênus, você pode trazer isso dentro do mapa astrológico, dentro do desenho humano. Então, é um tanto de coisa que você pode criar aqui, que é assim, incrível, sabe? E você pode personalizar absolutamente tudo, desde essas partes, desde os textos, tudo. A ideia desse vídeo era justamente trazer aqui uma visão ampliada de como utilizar o recurso do estúdio dentro do aplicativo sem ser da maneira tradicional, mas como eu disse, cada um faz aquilo que faz sentido. Se para você faz sentido análises tradicionais, o nicho, enfim. Mas veja que você pode utilizar o estúdio para agregar muito valor em toda a sua metodologia, em todo o seu trabalho, em todo o seu negócio. Então, não existe um limite aqui. Você pode ir criando materiais complementares, bônus, materiais para dentro da mentoria, materiais para venderem separado, enfim. É absurdo o tanto de coisa realmente que você pode criar aqui, vai muito do teu processo criativo, daquilo que você vai compondo aí no seu ecossistema do seu negócio. Espero que você tenha gostado. Se você tem interesse em saber mais sobre esse aplicativo, aqui embaixo tem o meu cupom para você utilizar e tem aí o site para você experimentar por 7 dias, ver se faz sentido, ver se não faz sentido para ti, para o teu negócio e de fato vivenciar esse processo e mudar aí essa mentalidade para um processo mais fácil dentro do nosso negócio. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida você também pode deixar aqui embaixo e até o próximo vídeo.